Olá, estamos começando mais um trabalho da nossa casa, Núcleo Espírita, Fraternidade e Amor. Agradecemos pela sua companhia, que possamos realizar as nossas reflexões em cima da campanha de valorização da vida. O Núcleo aderiu a essa campanha e precisamos falar sobre a vida. Então, eu escolhi como tema: viver é a única opção. Geralmente ouvimos por aí que viver é a melhor opção, mas não creio que seja uma questão opcional, porque vamos pensar, eu já nasci, eu já existo, e se existo é para o todo o sempre, não tem fim essa existência. Então, só me resta viver, porque o Espiritismo matou a morte, comprovou que a vida é eterna e nós vamos aprendendo em várias existências. Então vamos pensar, se é preciso viver eternamente, o que é a vida? E aí eu vou lembrar da letra da música do saudoso Gonzaguinha, o que é, a própria letra é um questionamento. E a vida? E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é maravilha ou sofrimento? Ela é alegria ou lamento? A vida é o que nós fazemos dela, como der, como puder, como quiser. E ele termina com aquele refrão que muitos conhecem: eu fico com a pureza da resposta das crianças. A vida é a vida, é bonita, é bonita. É um hino de amor à vida que ele nos deixou antes de desencarnar. E aí eu fico pensando, se as crianças acham a vida bonita, por que quando adulto ela deixa de ser? Por que tem gente querendo sair antes de terminar a festa, querendo desistir? O que acontece com a vida para que ela deixe de ser bonita? Eu penso que existem dois fardos, que para alguns é muito pesado: o fardo da responsabilidade e o do sofrimento. E acredito que muitos queiram deixar esses fardos saindo da vida, como se isso fosse possível, né? Mas há uma maneira de aliviarmos esses fardos através do conhecimento, não é? E quando conhecemos, nós nos libertamos e aliviamos o próprio sofrimento, porque foi Jesus quem nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do fardo, não da vida. Precisamos ficar na vida. E também foi Jesus quem disse: meu fardo é leve. Então, esse fardo, esses dois fardos de responsabilidade e sofrimento com Jesus ficam leves, né? Então, eu trouxe para conversar conosco alguns autores, alguns livros que eu quero ir lendo e comentando. O primeiro deles, claro, é o nosso livro do cristão, o livro de cabeceira, a Bíblia, que eu estou com a Bíblia de Jerusalém, onde nós vamos lá em Mateus, onde tem, no capítulo 5, um discurso que aqui é chamado Sermão sobre a Montanha, que é o conhecido chamado Sermão das Bem-aventuranças, um sermão que é um roteiro de vida. E aqui eu quero ler 2 versículos, o 5 e o 6. E é interessante que essa Bíblia, ela não traduziu como bem-aventurados, ela traduziu como felizes. Então, esse sermão é uma regra de felicidade,
diz Jesus: felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede da justiça, porque serão saciados. Então, aqui nós temos uma promessa de Jesus. Acreditamos ou não acreditamos na sua promessa? E se há essa promessa no futuro, né, serão consolados, serão saciados, há esperança. Então vamos esperar que realmente as coisas vão acontecer. Mas não aquela espera de braços cruzados, não. É a esperança de esperançar, de fazer alguma coisa enquanto se espera. E Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, também trouxe aqui no capítulo 5, que é chamado justamente Bem-aventurados os aflitos, onde ele vai dizer das causas dessas aflições. Diz ele no item 4, de duas espécies são as vicissitudes, as dificuldades da vida. Ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Então veja que, independente se é nesta vida, se é em outra, o causador desse sofrimento sou eu espírito, não é? E aí entra a responsabilidade que muitos querem fugir. Eu sou responsável pelas minhas escolhas e as suas consequências. Né? Existe o livre-arbítrio, a livre escolha. Agora, as pessoas, quando escolhem, vamos dizer assim, escolhem mal, não se dão bem nas suas escolhas, né? Elas se sentem culpadas, e essa culpa é um fardo pesado de carregar. Para o Espiritismo não há culpa, e sim responsabilidade. Então, se eu cometi algum ato que não deveria, eu sou responsável em resolver essa questão. E não ficar me chicoteando, né? Minha culpa, minha máxima culpa, não existe mais isso. Isso já passou, está lá para trás, quando se resolvia culpas com castigos. Castigo não resolve. Né? Tem que colocar a conscientização para que o responsável por aquela situação resolva. Não é? Então, se quisermos parar de sofrer, precisamos mudar as escolhas. Não adianta fazer a mesma receita e querer o mesmo resultado. Alguma coisa naquela receita não está dando certo. Né? Um outro autor que eu trouxe para conversar conosco nas nossas reflexões é o José Herculano Pires. Aí tem esse livro aqui, O Sentido da Vida. Ele foi um escritor, pesquisador espírita, jornalista, filósofo, um dos jornalistas que estavam naquele programa Pinga Fogo, da Rede Tupi, onde Chico Xavier foi entrevistado. Ele desencarnou em 1979, então ele foi da década de 1960 e 1970 do século passado. E eu vou ler um trecho aqui desse livro que tem justamente esse título, O Sentido da Vida. Diz ele: o fardo da existência torna-se demasiado pesado para a criatura humana quando, vencendo os primeiros anos de ilusão e de fácil entusiasmo, ela se encontra envolvida na dura e monótona rotina cotidiana. Então, ele está chamando a nossa rotina, né, do todo dia, aquela repetição de comportamentos estereotipados de todo dia, de um fardo. Né? E ele ainda continua: os dias e as noites se tornam iguais, ou variam muito pouco. Sobrevém para o homem o cansaço das obrigações que o escravizam,
o perigo constante da doença, do desemprego, dos acidentes e da morte, para ele mesmo e para os que lhe são mais caros, a incerteza dos dias futuros e a angústia das dificuldades financeiras. Então, esses problemas são os problemas de todos nós, né? Achar que está trabalhando mais do que deveria, se sentindo escravo, mas ao mesmo tempo na angústia e o medo e a incerteza de perder esse emprego, né? O medo de ficar doente, desencarnar e deixar seus familiares, ou algum familiar desencarnar e não aguentar a dor, né? E ainda a questão financeira. Mas mais abaixo ele vai dizer que mesmo a pessoa que tem grandes fortunas, ela pode se encher de tédio se não mudar a rotina. E vai procurar saída no suicídio, no tumulto das paixões impuras, né? A gente vê nas drogas, no sexo desequilibrado. Né? Um pouquinho mais de Herculano aqui, ó. O Espiritismo, ele vai dar uma explicação, né? Ao surgir na Terra, negou que a vida não tem objetivo nem significação. Combateu a teoria do prazer material como finalidade da existência humana e manifestou-se contrário à ideia de que o homem nasceu para sofrer. E continua ainda, o Espiritismo renovou fundamentalmente a concepção humana da vida e do mundo, ensinando ao homem que ele não nasce para gozar nem para sofrer, mas apenas para evoluir, para progredir, como tudo evolui e progride ao nosso redor, da natureza e na própria sociedade. A dor deixou de ser um castigo imposto ao homem pela absurda vingança de Deus contra o casal primitivo. Prazer e dor passaram a ser meras decorrências de um processo mais amplo e mais complexo, em que o homem se acha envolvido para crescer e se desenvolver em espírito e verdade. Então a vida nem é um prazer, um gozo constante, só alegria, nem é um sofrimento constante, só tristeza, só desgraça, né? A vida tem uma coisa e outra, por isso vicissitudes, altos e baixos, decorrente da nossa posição evolutiva espiritual. Lembrando que estamos num planeta de provas e expiações. Estamos expiando, estamos aprendendo a conquistar virtudes. Isso é a expiação. E ao conquistá-la, provando que já as possuímos, continuando com situações difíceis. E depois, conquistados, como missionários, ensinando ao outro como conquistá-la. E falando em rotina, vou trazer aqui um outro autor, Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, que escreveram juntos a série psicológica, com vários livros falando sobre comportamento baseado na psicologia, na ciência que Joana estudou do outro lado por 50 anos, segundo a informação de Divaldo. E aí nós temos que pensar, se aqui na Terra, em 5 anos, se forma um psicólogo e se torna um profissional, o que pensar de uma psicóloga que estudou 50 anos? Estamos falando da psicóloga dos psicólogos, né? Aquela que entende para orientar o próprio Jung, Freud, todos os que vieram à Terra tiveram a sua orientação. Então é interessante nós adquirirmos esses livros, estudar os livros e a nós mesmos. Interessante que nesse livro O Homem Integral, que é o segundo da série, ela também vai falar sobre rotina, né? Então, olha como a rotina tem que ser repensada, né? Tem aqui, ó, o que ela diz. Rotina é como ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói e arrebenta. Então, a pessoa que vai repetindo os mesmos comportamentos, para ela, vai enferrujando, né? Não vai adquirindo novos hábitos e crescendo, que é esse o objetivo do espírito que todos nós somos.
Então, ela continua dizendo: o homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos. Mantém as mesmas desinteressantes conversações, retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimentos, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão até alcançar a aposentadoria. Nesse ínterim, realiza férias programadas, visita lugares que o desagradam, porém reúne-se a outros grupos igualmente tediosos, e quando chega ao denominado período do gozo-repouso, deixa-se arrastar pela inutilidade agradável, vitimado por problemas cardíacos que resultam das pressões largamente sustentadas ou por neuroses que a monotonia engendra. Olha só essa orientação de Joana. Está falando a verdade, né? Muitas pessoas fazem as mesmas coisas como se fossem robôs, né? Sai da cama pelo mesmo lado da cama, segue o mesmo, né, trajeto para fazer sua toalete, depois para a sua refeição, vai pelo mesmo trajeto para o serviço. É um robozinho. E, quando sai de férias, faz os mesmos passeios e quer aposentar para não fazer nada, mas aí entra numa outra rotina da inação. Né? No primeiro instante, no primeiro mês de aposentadoria, pode até viajar, né? Ficar ali como umas férias, depois vai cansando. E entra no estágio, né? Isso é tudo que ela falou, um outro psicólogo chamado Pierre Weil, já desencarnado também, ele tem um livro que ele chamou de normose. As pessoas têm uma normose, uma normalidade de vida e acham que são felizes assim, que a vida é só isso. E aí, quando entra numa rotina achando que a vida é só isso, entra no tédio e quer fazer uma coisa diferente, morrer. Quer conhecer um outro lado da vida. E da pior forma possível. O Espiritismo explica que não é a melhor forma. A pior delas é sair antes da hora. Né? Vai encontrar uma escuridão, isso aí não é legal. Então, Joana nos falando, né? Ainda fala: o homem é um mamífero biosocial, construído para experiências e iniciativas constantes e renovadoras. Olha só, vamos pensar. O homem está em construção. Nós somos seres inacabados. Né? Se eu falei que a gente vive eternamente, no infinito, é porque ainda estamos num processo de acabamento. Estamos nos formando. Como é que se forma um aluno numa faculdade? Ele estudando, entendendo, né, da sua profissão para se tornar um profissional. Como é que se forma um homem integral, que é o título desse livro? Né? Vivendo experiências novas. Então tem toda uma rotina, isso eu já sei arrumar a cama, eu já sei fazer café, eu já sei, né, controlar uma máquina, eu já sei dirigir, tem coisas que eu já sei, e já entro no automático, né, que pode até engendrar no Alzheimer, porque só alguns neurônios que trabalham, e os outros que estão aí querendo se conectar, estão aí adormecidos, têm que ser incentivados, estimulados. Então, a pessoa aposenta, tem um tempo a mais. Imagina aquela pessoa que aposenta e não tem um grupo social. Ela não tem um grupo religioso, ela não tem um grupo de diversão, ela não tem grupo de nada. E ela saiu do mercado do trabalho, que era o único grupo que ela tinha. Vai ficar em casa, né? Vai faltar assunto, vai ficar chato, né? Vai ficar com neuroses, vai ficar com manias, vai ficar perturbando as pessoas da casa, vai ficar isolada. Né? Vamos experimentar coisas novas, né? Aprender música, aprender uma língua, aprender alguma coisa mais. Não naquele aprendizado como antes, como a gente é novo. Né? Eu quero uma profissão para poder trabalhar, ganhar dinheiro, até aposentar. Já aposentou. Agora vamos aprender pelo conhecimento. Olha que alegria quando se tem tempo para isso. Ou então começa a cuidar principalmente da sua espiritualidade. Olha o que ela continua dizendo. O trabalho constitui-lhe estímulo aos valores que lhe dormem latentes,
aguardando despertamento, ampliação, desdobramento. Então, quando se trabalha, a questão não é só o salário. Olha quantas coisas aprendemos num trabalho. Relacionamento pessoal. Como é que nos relacionamos com as pessoas do trabalho? A pessoa que trabalha numa fábrica, chega uma máquina nova, está no computador, chega um programa novo, vamos aprender, vamos ativar o cérebro. Né? Então, e os valores da convivência no trabalho que vão sendo estimulados também para atingir o humano que somos, que Carl Gustav Jung, né? Que aqui um outro psicólogo suíço, que a Joana usa bastante em seus livros, as suas ideias, ele fala do processo de individuação. Quando é que eu vou me tornar um indivíduo íntegro, um homem integral, eu por mim mesmo, me conhecendo? Ele fala também do devir psicológico, que é o que eu vou me tornar. Tem muita coisa que eu ainda posso me tornar, que eu ainda não sou. Continuar caminhando e aprendendo. Então, ela diz aqui que os suportes morais e espirituais, que ela já vai dando uma solução. Suportes morais e espirituais contribuem para a mudança da rotina. Aí é o que eu estou falando, como é que sai da rotina? Questão moral, mudança de comportamento. Espiritual, trabalhar a sua espiritualidade. Ou através de uma religião, ou através da meditação, ou através de uma filosofia humanista, né? Procurando se conhecer, abrindo espaços mentais e emocionais, vamos trabalhar o emocional, para o idealismo do amor ao próximo, da solidariedade, do serviço e enobrecimento humano. Olha o que faz sair da rotina e ter saúde espiritual, emocional, mental. Idealismo do amor ao próximo, vamos começar a olhar o outro. Da solidariedade, olhar o outro. Do serviço de enobrecimento humano, todos nos enobrecemos com sentimentos mais elevados nesse novo comportamento. Abra-se para o novo. Vamos ver um pouco mais de Joana. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina. Aí, ó. É através do evangelho. Vamos encontrar Jesus. E o que ele disse para fazer? Olhar, eu acabei de ler aqui, na Bíblia tem todo o comportamento. Vamos lá no Sermão da Montanha, tantas outras coisas que eu não falei, que tem lá, que Jesus falou que nós podemos fazer. Vamos reler a parábola de Jesus, vamos ler a parábola de Jesus para aquele que não sabe ler. Né? Vamos contar histórias para os netos, né? Para as crianças sobre Jesus, lendo através desse evangelho, de tantos outros livros. Então, dando saudável, dinâmica, para uma vida integral. Né? Então, é cuidar do corpo, cuidar do espírito, né? Fazer um esporte, a arte. Né? Entra numa aula de dança, começa a dançar, começa a cantar numa aula de canto. Tantas coisas ainda a despertar nesse ser que pode tudo. Né? O Gonzaguinha não falou, né? A vida vai ser o que eu quiser, o que eu puder, né? Fazer dela. O que eu quero fazer da minha vida, que eu só tenho uma opção, de novo, viver. Né? Então, como eu quero viver essa vida? A escolha é minha, principalmente nós adultos. Né? Então, não apenas, olha o que ela fala. Vou ler tudo de novo. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral, em favor do homem espírito eterno e não apenas da máquina humana pensante a caminho do túmulo, da dissolução, do esquecimento. Forte isso. Então, essa máquina humana, o corpo, já está caminhando para o túmulo, que logo vai ser esquecido, as pessoas param de falar de quem morreu e vai viver sua vida. Né? O que vai sobrar? Isso que ela está colocando aqui, ó, homem espírito eterno. Quando eu falo que a vida é eterna, é a vida espiritual. Então, o espírito que eu sou, do que eu sinto, do que eu penso, é eterno. Esse corpo eu já estou devolvendo para a Terra. O que eu vou levar de conhecimento, que me liberta, como Jesus falou, de emoção, de sentimento, que me aproxima dele? Mais um pouquinho de Joana, quando ela vai falar
bem no final desse livro, no capítulo 8, com o título O Homem perante a Consciência. Olha, nós perante a nossa consciência. Como eu penso o mundo é como ele é. E aqui ela tem um item que se chama sofrimentos humanos, que é o que nós estamos falando. Vamos falar do sofrimento porque ele é o causador do suicídio. O suicídio é o efeito, vamos à causa. A causa é o sofrimento, a causa é o fardo, que está pesado demais. Porque nós também não podemos ficar só condenando a pessoa que suicida. Temos que analisar o que é, que tipo de vida está sendo apresentada para esse jovem, para esse adulto, para essa pessoa, que ela não quer dar mais um passo. Ela se atira no abismo, no escuro. Ela prefere a escuridão do não saber, do incerto, do que dar mais um passo aqui, nessa vida que apresentaram para ela, essa vida que ela escolheu. Então, sem julgar, sem discriminar, sem piorar a situação de quem cometeu esse ato, vamos tentar salvar os demais, vendo o que faz sofrer um indivíduo e como aliviar ou diminuir esse sofrimento dele. Aí ela vai falar o seguinte: o sofrimento pode decorrer do desgaste orgânico ou mental, corpo, mente, que é um processo degenerativo do instrumento material do homem. Então, o próprio desgaste físico e mental vai gerar algum tipo de sofrimento. Tem pessoas que, quando descobrem que estão com uma enfermidade, que vão ficar com uma deficiência visual, ou cegos, ou surdos, ou alguma limitação, tiveram um AVC, estão aí limitados, se matam, porque acham que não dá para viver dessa forma. Pensemos, gente, o que é mais importante, o corpo ou o espírito? Mesmo numa cama, um tetraplégico consegue aprender muita coisa e ensinar e auxiliar. Nós temos aí no Espiritismo o Jerônimo Mendonça, de Ituiutaba, que vivia numa cama por vários anos, ajudando tantas pessoas, fazendo palestra pelo país inteiro, sorrindo. Quem olha de fora fala, nossa, viver assim é melhor morrer. Vá conhecer a vida dele. Tem um livro chamado O Gigante Deitado, que conta todas as histórias dele de superação do espírito e de crescimento desse espírito, porque não olhava o corpo, olhava o espírito. As doenças campeiam e a receptividade daqueles que se encontram em cursos nos códigos da justiça divina sofrem-nas, que eu estava falando. A partir dos mecanismos genéticos ou por contaminação, escassez alimentar, traumatismo, tudo o que pode fazer sofrer nessa existência. No outro caso, o sofrimento resulta da transitoriedade da própria vida física e da fragilidade de todos os bens que proporcionam prazer por um momento, convertendo-se em razão de preocupação, de arrependimento e de amargura. Aqui ela está falando o seguinte: há escolhas na vida que fazemos por um prazer imediato e momentâneo, ou de poucos dias, mas com um amargor e um arrependimento e um remorso por toda uma vida. Aí é um sofrimento que a própria pessoa infligiu a si mesmo, pela escolha. Escolheu o prazer e não pensou nas consequências. A busca do prazer é inata, diz Joana, instintiva, e o homem se lhe aferra na condição de meta prioritária. Não raro, ao consegui-lo, frui da satisfação momentânea e, por insatisfação psicológica, propõe-se a prolongá-lo indefinidamente, sofrendo ante a impossibilidade de o manter, pelas alterações naturais que se derivam da impermanência de tudo, pela saturação e, finalmente, pela perda de objetivo após conseguido o anelo. Quer dizer, a pessoa tem aquele prazer e acha que ele vai durar infinitamente. Não. É uma própria alimentação. Você quer comer algum alimento, você fica pensando num doce, alguma coisa assim. Você consegue aquele intento. Você tem aquele prazer momentâneo. Come o primeiro pedaço, o segundo pedaço, no terceiro, no quarto, já vai diminuindo, porque as substâncias, as endorfinas que o cérebro foram ativadas, fizeram aquele prazer orgânico. Mas depois elas vão diminuindo, deixam de ser secretadas no organismo.
Ah, e a pessoa, igual droga, né? A pessoa fica querendo usar para tentar aquele primeiro prazer que não tem. Então, encontrando o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas. É aquilo que eu falei. Né? Não adianta falar do sofrimento, não adianta falar daquele que suicidou porque estava sofrendo, mas o que o estava fazendo sofrer. Né? E muitas vezes isso está, diz Joana, no egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica. Dentre outros, apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, engendrando sofrimento. Quando fala aqui do egoísmo, apego e imaturidade psicológica, é quando nós queremos agir como criança. Aquela criança birrenta que quer tudo para ela e acha que ela é filha única de Deus, que não tem os irmãozinhos. Nós temos 8 bilhões de irmãozinhos na Terra atualmente, né? Todos com os mesmos direitos que eu. Né? Vamos aprender a dividir os brinquedinhos, né? Vamos aprender a dividir, né? Auxiliar a justiça social e vamos brincar com os coleguinhas, vamos nos relacionar com as pessoas, sair do egoísmo, né? E parar de apegar, né? Cuidado com o apego, nada é meu nesse mundo, nem o corpo, tudo pode ser dividido, né? Usufruído por outras pessoas, né? Um espírito de coletividade, de coleguismo, né? Então, ela ainda fala, disciplinando a vontade, exercitando a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados, retirar excelentes resultados para o comportamento e a autorrealização. Por exemplo, essa pandemia que o mundo se encontra, não teve como evitar, né? Mas já que está acontecendo, qual o aprendizado que eu estou tirando disso tudo? Anote, faz um diário. Para quando passar, falar, nossa, olha, o que eu aprendi? Aprendi a conviver em casa com alguém. E ela diz, enfrentar, portanto, o sofrimento sem válvulas psicológicas escapistas. É uma atitude saudável, distante da distonia masoquista habitual. Escapista, fugir pelas drogas, pelo sexo, até pelo suicídio. O sofrimento faz parte do mecanismo da evolução na Terra. A superação do sofrimento é, sem dúvida, o grave desafio da existência humana, que a todos cumpre conseguir. Olha que interessante. Sofrimento faz parte da vida, mas eu, como ser humano, estou aqui para superá-lo. Né? Superar como um desafio, não como um castigo. Então, às vezes a pessoa que suicida, ela quer desafiar a morte, desafia a vida. Alguns falam, eu não tenho medo da morte, então eu vou enfrentar, eu vou dirigir a 200 por hora. Não tenha medo da vida, né? Porque morrer é muito fácil, viver é que é complexo e exige todo dia um desafio, uma coragem de enfrentar a si mesmo a cada dia. Vamos terminando aqui com as orientações de Joana. Recursos para a liberação dos sofrimentos. Olha, ela fala da causa, fala do comportamento e, no final, da solução. Isso é um espírito superior. Primeira coisa que ela fala como recurso para a liberação dos sofrimentos, coragem. Coragem. Precisamos ser corajosos, agir com o coração, com emoção, com amor, com vontade, com entusiasmo, com Deus dentro. A aquisição da felicidade deve se tornar a meta essencial da sua existência. Mas, por mais difícil que esteja a vida, a nossa meta deve ser sair do sofrimento atingindo a felicidade que todos nós merecemos. A ausência das aspirações nobres resulta da morte dos ideais. Isso é triste. A pessoa que não tem ideal, não tem sentido na vida, né, morreu e leva à indiferença e até a uma psicopatologia grave. Então, o sofrimento em si mesmo é fonte motivadora para as lutas de crescimento emocional, amadurecimento da personalidade. Todo mundo que passa por uma situação difícil sai maior, amadurecida, fortalecida, e sabe que aquela situação ela sabe como enfrentar. Isso eu já vivi, sei como enfrentar. Vamos para o outro.
para outro desafio, né? E ela vai colocar aqui, ó, relacionemos algumas fases da terapia liberativa. Olha, ela faz uma terapia com a gente. Ó. Letra A. Considerar todos os indivíduos como dignos de ser amados e tomar por modelo alguém que o ama e se lhe dedica, por isso mesmo, credor de receber todo o afeto. Todas as pessoas do mundo são dignas e merecedoras do nosso afeto. Né? Todas. E aí ela dá como exemplo, se tem alguém que me ama, que acha que eu sou merecedor do afeto dela, que eu faço o mesmo com o outro. E todo mundo fazendo isso com todo mundo, o mundo muda. Mas tem que começar por alguém. Uma visão favorável sobre alguém dilui as nuvens densas que lhe obscurecem a personalidade, facultando um relacionamento positivo. Nosso olhar em relação às pessoas. Se a resposta é otimista e sem azedume, conquista-o para um intercâmbio útil, ampliando-lhe o círculo de expressões afetivas. Então, vamos aumentar os nossos círculos de afetos. Claro que na vida existem desafetos e afetos, mas se nós transformamos os desafetos em afetos, nós vamos aumentando esse círculo de afetividade que nos faz tão bem. Olha lá. O ato de ver bem as demais pessoas torna-se um hábito terapêutico e preventivo em relação às agressões do meio ambiente, dos companheiros, constituindo um encorajamento para a luta libertadora. Então, fazer desse hábito, né, já que nós estamos quebrando a rotina, um hábito terapêutico preventivo de fazer do desafeto um afeto. Mudar a forma de ver o outro, mesmo que esse outro seja uma pessoa irascível, violenta, né? Uma pessoa que faça o mal, porque ainda não aprendeu a fazer o bem. Martin Luther King dizia que a violência só multiplica a violência. Responder com violência ao violento é aumentar com uma profunda escuridão uma noite já sem estrelas. Então, ao invés de fazer escuridão, façamos luz. Jesus não falou? Brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Então, a outra item que ela coloca aqui, ó, aplicar a compaixão quando agredido é um exercício. Dar a outra face, como disse Jesus. Uma reação de pesar ante o ato infeliz produz um efeito positivo no agressor. Quando vemos na televisão uma pessoa agredindo a outra, um homicida, qualquer agressão que nos deixe indignados, nós temos compaixão com a vítima e não temos com o agressor. Aqui ela está dizendo que devemos ter compaixão com o agressor, porque nós, como espíritas, sabemos que aquele ato será resgatado e não sabemos como nem quando. Agora imagine uma pessoa que já tem uma vibração densa pelo seu comportamento. Sai na mídia com esse comportamento. Toda a população joga uma carga energética negativa nele, com raiva dele pelo que ele fez. Só aumenta a escuridão na vida dele. Se a gente faz o contrário, se olha com compaixão, se faz uma oração por ele, pedindo para que ele se liberte desse comportamento, é uma vibração de luz que vai auxiliar a caminhada daquele irmão. Alguém disse, acho que foi o Sueli Calda Schubert, que devemos olhar aquela pessoa que é o desafeto e dizer, esse é aquele que Deus ama, ou Jesus ama. Eu ainda não consigo amar, mas Jesus já ama. Então, por Jesus amá-lo, ele é uma boa pessoa, tem alguma coisa boa ali. Então, vamos fazendo esse exercício mental, para a gente não ser mais um no mundo, com pensamentos negativos, escurecendo o mundo. Então, a compaixão dinâmica, aquela que vai além da piedade, buscando ajudar o infrator, expressa bondade e se enriquece de paixão participativa, que levanta o caído, embora seja ele o perturbador, porque espiritualmente esse agressor é o caído.
né? Ele ainda não conheceu Jesus e todo o amor de Jesus para poder se libertar daquele comportamento que o infelicita. Aí nós vamos lembrar de Jesus. Jesus teve compaixão com Judas, que o traiu, né? Ele não o incriminou, pediu para que fossem auxiliá-lo, porque ele cometeu um ato insano, também suicidando. E a população até hoje não perdoou Judas, que era um apóstolo que estava ali junto com Jesus, que já voltou tantas vezes, já se redimiu. E ela termina, e aqui vamos terminando também, com uma nota que não poderia faltar: o amor. O amor deve ser uma constante na existência do homem. Há em tudo e em todos os seres a presença do amor. Porque nós temos que pensar o quê? Deus é amor, já disse João. E se cada um de nós, foi feito à sua imagem e semelhança, qual é a nossa matéria-prima espiritual? Amor. E o que estamos fazendo aqui? Aprendendo a amar. Então, tudo que Deus criou, Deus que é amor, a matéria-prima que ele utilizou se chama amor, e o que ele faz para manter tudo isso funcionando, todo esse universo, é o amor. Então, vai nos dizer Joana, em um lugar, revela-se como ordem, noutro, beleza, sucessivamente, harmonia, renovação, progresso, vida, convocando a reflexão. Amor é o antídoto mais eficaz contra quaisquer males. Age nas causas e altera as manifestações, mudando a estrutura dos conteúdos negativos quando estes se exteriorizam. Revela-se no instinto e predomina durante o período da razão, responsabilizando-se pela planificação da criatura. O amor instaura a paz e irradia a confiança. Promove a não violência, estabelece a fraternidade, que une e solidariza os homens. A falta de união no mundo e de solidariedade é a falta do exercício do amor, que se chama caridade, disse Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Sem caridade, sem amor, nada do que é externo serve. Une os homens uns com os outros, anulando as distâncias e as suspeitas. É o mais poderoso vínculo com a causa geradora da vida. Olha, o que nos une a Deus, que é a causa geradora da vida, é o amor. Não adianta fazer aquela prece bonita com aquelas palavras enfeitadas, adornadas, difíceis, longas, se o coração está duro. Aí vamos lembrar do José, naquela historinha que entrava na igreja e falava para o altar: Jesus, eu sou o Zé, e saía. Essa oração cheia de amor vale muito mais do que aquelas orações que se fazem por muito tempo, mas é só da boca para fora. O amor é um motor que conduz à ação bondosa, desdobramento, sentimento de generosidade, ao mesmo tempo estimulando a paciência. Perder a paciência é não ter amor. Graças à sua ação, a pessoa doa, realizando o gesto de generosa oferta de coisas, até o momento em que é levada à autodoação, ao sacrifício. Para Joana de Cusa, que morreu queimada, para Estevão, apedrejado, para Paulo de Tarso, decapitado. Ali foi uma doação de amor naquele momento e em toda a vida. Não foi o sacrifício e a dor, não se rebelaram no momento da morte, porque o amor e a doação era maior. E olha como ela termina nesse último parágrafo. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos. O amor é o rio onde se afogam os sofrimentos. Então, essas pessoas que estão desistindo da vida, é preciso pegar o sofrimento e afogar no rio do amor para desistirem desse ato insano que prejudica elas mesmas. Pela impossibilidade de sobrenadarem nas fortes correntezas dos seus impulsos benéficos. Sem ele, a vida perderia o sentido e a significação.
puro, expressa, ao lado da sabedoria, a mais relevante conquista humana. Por isso, o Espírito Verdade disse a todos nós: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. O que estamos fazendo aqui na vida? Aprendendo a sentir, a despertar, porque o amor já está dentro de nós. Despertar esse amor de uma forma, como dizia a Madre Teresa, ame até doer. Né? Despertar esse amor para o outro. E nos instruirmos, né? Conhecendo a própria vida. E eu quero terminar novamente com a Bíblia e novamente com as palavras de Jesus, ainda nesse Sermão da Montanha, em Mateus 5, 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente, na lei de Moisés, que era só justiça. Aí chega Jesus, que é só amor. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, ao homem mau. Antes, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Mostre uma outra forma de ser homem, sem precisar agredir. E àquele que quer pleitear contigo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. O que é material se reconquista, leva tudo. É isso que vai te fazer feliz? Vai, leva. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2, 3. Continue, façamos sempre um pouco mais do que podemos. Dá o que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos viver. Porque a vida, como dizem as crianças, a vida é bonita, é bonita, é bonita. Que o Senhor nos abençoe e nos permita oportunidades de servir e aprendemos a amar na caridade e no serviço. Que assim seja.